Eu não vou falar da minha camiseta hoje, nem do I Am Groot. O medo de errar. Por que isso é tão forte nos dias de hoje e por que isso paralisa as pessoas? Talvez esse seja o principal ponto para se trabalhar com o indivíduo que quer ser bem-sucedido. Não existe nenhuma iniciativa que não tem algum erro atrelado. Para dar certo, você precisa saber administrar bem o erro. Né? Eu gosto muito da frase, eu já falei em outro vídeo, depois assistam também, né, que eu estava falando de agilidade. Errar rápido e corrigir rápido. Essa é uma receita que funciona. E funciona muito bem. Mas por que a gente tem tanto medo? Por que você tem medo? Por que eu tenho medo? Porque nós somos criados dentro de um conceito que não se pode errar. Quando a gente vai fazer uma prova, você não pode errar. Então, talvez, teria que mudar, inclusive, a dinâmica educacional para que a gente estimule o erro e que a gente puna processos, métodos, tecnologias e não as pessoas. Né? Mas não, a gente sempre no trabalho, na escola, precisa culpar alguém. Né? E por quê? Porque quando a gente culpa alguém, parece que a gente cria a falsa sensação, não fui eu que errei. Não fui eu que errei, não vai fazer com que seu barco não esteja furado e que você não afunde junto com ele. Não importa se quem errou quando você está num navio, num barco e ele está afundando, se foi o comandante ou se foi a pessoa que estava limpando o conversa. Não importa, o navio ou o barco vai afundar e todo mundo vai morrer. Então, baseado nisso, o que a gente precisa fazer? Aprender a identificar erros. E aprender que por trás de erros sempre tem algum processo que precisa ser melhorado. Sempre precisa de atitudes que precisam ser melhoradas e não pessoas que precisam ser substituídas simplesmente. Né? Então, a hora que a gente cria consciência disso, vai começando a ficar mais fácil de administrar e cuidar do erro. E o ambiente fica muito mais agradável e, principalmente, muito mais progressivo e voltado à inovação. Não tem jeito de criar algo novo sem erro, gente. Como que você vai fazer uma coisa nova? Imagina as grandes personalidades. Vamos pensar em Santos Dumont, que era um grande inventor. Né? Inclusive, e eu acho isso muito interessante, né? Porque as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Inteligência artificial, e tem um monte de gente criando, porque a tecnologia, o ambiente está pronto. Então, tiveram os irmãos e tiveram Santos Dumont, teve Santos Dumont. Eles criaram o avião quase que no mesmo tempo. Qual que é a diferença de um e de outro? Pouquíssimas. Por que um leva a fama e o outro leva a fama? Não importa. Agora, o mais importante nesse papo nosso hoje é, você acha que ele não errou? Você acha que ele não cometeu um monte de erro? Eu imagino ele tentando levantar um avião. Quantas vezes ele se estrumbicou no chão? E ele devia levantar, olhar. Então, olhar para o erro e falar assim, agora eu errei por isso. Aí vai lá, ajusta. Então, os grandes vencedores erraram muito. Erraram muito. Eu tenho... quando eu vou falar, por exemplo, de empreendedorismo, eu lembro muito de um açaí que nós abrimos lá em Santa Mônica, em Los Angeles, no Pier de Santa Mônica, bem pertinho ali. E quando eu falo, eu sempre gosto de pôr um vídeo do Rodrigo Santoro falando, olha, porque eu estava aqui no Pier de Santa Mônica, eu saí, eu vi um açaí de uns mineiros, mas fechou. Esse vídeo saiu em mais ou menos 2012. Uma coisa interessante é que eu descobri que aqui em frente ao Pier, entrando aqui numa rua dessa, eu achei uma lojinha de açaí. Açaí? Açaí. Aqui, na Califórnia? De um mineiro, o Assis. E ele abriu uma lojinha de açaí ali, eu falei, não acredito. Vai lá, era a cabana, Açaí Hut. É aqui perto? Era aqui na rua do Pier, mas fechou. Ah, ok. Fechou, não durou muito tempo, mas eu lembro que um dia eu estava caminhando desde que eu falei, não, eu não acredito. E Aí como você acabou no açaí. eu tomei uns 2, porque como era de brasileiro, então eles sabem fazer. Porque aqui eles fazem também, o açaí, só que eles colocam, enfim, misturam com um monte de coisa, com muito doce, diferente.
E esse açaí era bacana. Então foi uma outra coisa que eu falei, poxa, que interessante, eu tô adorando Santa Mônica. Nessa entrevista, o Rodrigo Santoro falava isso. E quando eu começo a falar do empreendedorismo, eu dou ênfase nisso. Mas como que vocês imaginam que eu me senti quando o Rodrigo Santoro falou que foi um açaí delicioso em Los Angeles? Foi assim, mas isso não atrapalhou em nada eu continuar construindo empresas de sucesso ou não sucesso. Por quê? Porque nós abrimos em 2008, 2009, que foi aquela bolha imobiliária que aconteceu. E tem alguns elementos externos que a gente não consegue controlar, igual a gente não consegue controlar o erro. Essa falsa sensação de controle é que prejudica, porque a gente tem uma ideia de que nós somos superiores aos outros, não somos. Então, por isso, quando a gente planeja mudar de vida, quando a gente planeja um emprego, quando a gente planeja ser um empresário de sucesso, você tem que saber que você vai precisar administrar erro. Eu lembro de algumas pessoas para falar assim, mas eu não vou errar igual você errou. Eu não vou errar igual a tua pessoa. Vai. O que vai diferenciar daqueles que vão conseguir ter sucesso ou não é como você lida com esse erro. Tem gente que fica preso no erro. Aí vai arrastando esse defunto. E aí fica pesado. Porque quando você fica fixado, toda hora você volta. Porque eu errei naquele momento. Porque eu... Aí você não consegue começar de novo. Aprende com o erro e deixa ele para trás. Corta o peso morto. Não fica preso ali no erro. Igual não fica preso no erro do outro. Às vezes a gente vê que alguém que está cometendo um erro ali, vai lá e ensina a fazer certo. Mas não fica lá pagando sermão. Isso atrapalha muito as empresas. Né? Quantas vezes eu vi discursos falando assim, porque você não pode errar. Eu ia falar que a gente vê isso até em instituições sem fins lucrativos, que isso acontece. Por quê? Porque as pessoas falam assim, porque eu vou fazer isso para não errar. Eu vou fazer isso porque eu não posso cometer esse erro igual fez no passado. Gente, vão errar outros erros. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Uma pessoa de sucesso já quebrou várias vezes. Uma pessoa de sucesso no trabalho, ela já teve vários problemas. Ela já cometeu erros. E se você principalmente quer construir algo novo, se você quer construir algo inovador, não tem jeito de não errar. Então, mas como que eu faço para administrar isso bem? Planeja o erro. Então eu vou fazer um plano matriz. Eu vou colocar algumas linhas mestras da onde eu tenho que estar a cada etapa e vou administrar o erro. Usar um exemplo de uma pessoa que quer ser um grande jogador de basquete. Usa a inspiração do nosso amigo antigo, Oscar. O que o Oscar fazia? Ele sabia que ele queria errar o mínimo possível o arremesso da linha de 3. Então ele treinava, ele fazia 1000 arremessos antes do treino da linha de 3. Para quê? Para que ele conseguisse aprimorar e errar o mínimo possível. Então, já existem técnicas e tecnologias hoje para administrar isso. Né? Então, exemplo, caderno de testes, quando você vai construir uma aplicação. Já existem profissões que lidam com erro para pegar erro, que é o QA, Quality Assurance. Então, são pessoas que são formadas no ecossistema de tecnologia, que o papel dele é identificar, qual foi o erro da plataforma? Aí ele documenta isso e a gente consegue corrigir. Então, identificar um erro e trabalhar para mudar o processo é muito mais importante do que você ficar... Imagine, você está construindo uma aplicação, você está construindo uma casa, aí você chega lá, tem algum problema na casa ou na aplicação, e você vai perder tempo assim, quem que fez isso daqui? Gente, isso aí é um contrassenso. O que vai resolver no problema é você achar a pessoa que errou. Para o futuro, ok, mas não é aquela hora. Né? Aí fazendo um apêndice buscando um pouco de referência na agilidade, por isso que na agilidade existe retrospectiva e review. Porque review, você revê o que foi feito. E retrospectiva, você vai olhar as pessoas. E não é para punir quem errou.
É para olhar e falar assim, o que a gente precisa dar de formação para essa pessoa, para ela conseguir não cometer esse tipo de erro mais. Ela vai cometer outros tipos de erro, mas esse precisa prepará-la, identificar para que não consiga errar mais. Então, não existe, e por isso, inclusive, que existe dentro do mercado de trabalho a separação do júnior, pleno e sênior. Vocês sabiam como que funciona isso? Por que isso foi criado? Uma pessoa ou júnior, ele é um aprendiz. Então ele não consegue fazer algo sozinho, porque vai dar bobagem. Eu ia falar da merda, né? A nem pode falar da merda aqui de novo? Pode. Então vai dar merda. Vai dar merda. Se você colocar um júnior para fazer alguma coisa, tem inclusive um monte de meme aí no LinkedIn, no Instagram, falando, olha o júnior fazendo não sei o quê. Aí vai ver, é uma merda gigante. Então o júnior não pode fazer sozinho, ele precisa de um mentor. O pleno é aquele cara que já consegue atuar plenamente. É uma pessoa que consegue executar as tarefas, construir algo, desempenhar aquela função sem precisar de um mentor. E o que é o sênior ou especialista? O sênior é aquele que consegue orientar um júnior. Ou seja, ele consegue executar a atividade dele plenamente e ainda orientar um júnior. Porque a gente sabe que o júnior tem mais probabilidade de cometer erros graves do que um pleno e um sênior. E o especialista é aquele que vai pegar os problemas graves e vai conseguir sair do outro lado com coisas que parecem ser fadadas ao fracasso. Ele domina tanto aquilo que eu tenho um amigo que ele é fabuloso, ele constrói aplicações no computador dele, lá como se fosse dentro da cozinha dele. E o negócio funciona em empresas grandes. Aí, qual é o ponto que nós, seres humanos, precisamos trabalhar? Que consciência nós vamos errar. Então, se algo que é grave se cometeu erro, planeja melhor a execução dessa atividade. Exemplo, se eu vou fazer uma corrida de Fórmula 1, eu preciso treinar muito mais do que se eu for pilotar um ônibus coletivo numa linha comercial. Vocês concordam comigo? Então, por quê? Porque um cara na Fórmula 1, dependendo do erro que ele cometer, ele morre. Haja visto o nosso ídolo, grande ídolo aí, Ayrton Senna. Né? Porque são tantas variáveis que precisa controlar, então o preparo tem que ser maior. Essa tolerância ao erro, inclusive, que a gente tem que admitir. Quando eu falo gerenciar o erro, é isso. Então, se alguém vai construir a base de um prédio, o erro ali, ele é perigosíssimo. Então, faça testes em laboratório, que é o que no mundo do desenvolvimento a gente fala ambiente de homologação, ambiente de teste, ambiente de desenvolvimento. Porque você simula a realidade antes de levar para a realidade. Porque se a gente comete alguns erros em coisas, por exemplo, em uma cirurgia, usando um robô, aquele erro é grave, ele pode ser fatal. E não significa que as pessoas não vão cometer. Só que ali não dá para colocar um júnior. Entende a diferença? Né? Agora, não existe inovação sem ter uma cultura a errar rápido. Né? Então, não existe ser empreendedor sem ter a possibilidade de cometer erros. E o mais importante no nosso papo hoje, o sofrimento com erro destrói a sua capacidade de ter sucesso. Então, conheço muita gente que ficou preso em erros bobos, às vezes, que se sentiu exposto, que se sentiu fracassado, não conseguiu dar o outro passo, não conseguiu romper a barreira, romper a bolha. E aí ele ficou preso ali dentro daquela caixinha que ele chamou de fracasso. Então, não seja esse indivíduo. Nós vamos nos preparar. Isso é igual fazer musculação. Para criar músculo, a gente tem que treinar todo dia, separar quais pedaços a gente vai treinar e nós vamos fazer isso juntos. Né? Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, que vai vir muita coisa legal aí. E principalmente, não deixe de compartilhar com alguém que você sabe que está começando um negócio, ou está querendo migrar de carreira, ou está querendo ter sucesso na vida e está muito preso ali em pequenos erros do passado. Tá bom? Beijo do Gordinho.